na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vá até o capítulo 2, tá certo? 2 Coríntios, capítulo 2. Esse tem sido o livro das nossas mensagens das últimas semanas, e a gente vai ficar nesse capítulo 2 para uma observação que começa no versículo 12, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: Ora, quando cheguei à cidade de Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, eu parti para a região da Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como também nos que se perdem. Para com estes, cheio de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando ou negociando a palavra de Deus. Antes, na pessoa de Cristo, estamos falando também na presença de Deus, com toda sinceridade, e falando aquilo que Deus determinou. Essa passagem, irmãos, ela tem muito conteúdo e ela tem uma aplicação necessária para nós. Eu já falei isso nas semanas anteriores, e aqueles que têm acompanhado as mensagens nos domingos têm ouvido que, por mais que o apóstolo Paulo seja para nós um homem de grande reputação, ele é chamado de São Paulo, é chamado de santo por muitos, e ele na verdade era um homem diferente, um homem que se consagrou a Deus de alguma forma. Ele tem sido cultuado e celebrado em alguns lugares, mas isso não estava no coração do povo que recebeu essa carta, sabe? É interessante que nós admiramos Paulo, mas os cristãos coríntios não. Paulo estava em apuros, ele fundou aquela igreja, ele que levou a mensagem de Deus para aqueles irmãos, ele dedicou muitos meses da vida naquele lugar, e tempos depois ele foi alvo de uma grande rejeição. É curioso que aquele povo daquela igreja começou a ouvir alguns mestres ruins, que estavam disseminando ódio, rejeição e dúvida quanto ao caráter de Paulo. Aí quando você pega esse livro que nós estamos lendo, que é o segundo livro dos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele escreve para se defender. Ele escreve para dizer assim: ó meu povo, a minha motivação é sincera, o meu caráter é um caráter correto, e eu estou fazendo o que Deus disse para eu fazer. Vocês acham que adiantava alguma coisa, irmãos? Não adiantou nada, a coisa estava feia. O povo queria a cabeça de Paulo. Eu não sei porquê, não sei ao certo o que motivou aquela rejeição toda, mas o fato é, os coríntios não estavam mais respeitando e amando o Pai na fé, o Pai que ganhou eles para Cristo, se tornando assim o Pai daqueles filhos de Deus de alguma forma. Eu quero, irmãos, usar esse texto, ou levá-lo até você, para te encorajar de acordo com palavras que Paulo aqui usa, para mostrar como que Deus ele participa da jornada dos filhos dele. É interessante que, se você colocar aquilo que eu acabei de mencionar em comparação com o que vou dizer agora, pode parecer muito estranho, mas pense, se Paulo é rejeitado pelos coríntios, se ele estava andando de cidade em cidade, correndo perigo nas viagens, se ele não ficava fixo
em um lugar só, mas o homem estava andando de um lugar para o outro o tempo todo, uma vida cansativa, uma vida perigosa, e ele estava se sacrificando por pessoas que em algum momento odiavam ele, não amavam e não davam o respeito que ele merecia. Paulo poderia em algum momento dizer assim: olha, eu acho que eu estou fracassando, o povo lá de Corinto não me ama mais. Paulo poderia dizer: olha, eu acho que eu não nasci para esse negócio, viu? Porque o povo não gosta de mim, o povo lá não está me aceitando mais. Se Paulo fosse um homem de baixa autoestima, talvez ele começaria a pensar assim: acho que é hora de eu repensar minha vida, viu? Talvez é hora de só trabalhar com tendas e parar com esse negócio aí, porque eu não estou sendo bem aceito. Já reparou, irmãos, que a gente é meio assim? Se a gente não é bem aceito, isso faz a gente desanimar, sabe? É mais ou menos o que eu já vi com muitos homens de Deus. Eles vão a algum lugar, eles vão pregar a palavra de Deus, aí tem um ou dois, uma meia dúzia que não gostam. Aí o cara descobre que tem gente que não gostou, aí ele vai para casa e fala: nasci para isso não, o povo lá não gosta de mim, o povo não gosta do meu jeito, o povo não gosta da minha palavra, então significa que eu não sirvo para isso. Quem tem baixa autoestima, logo logo cai quando rejeição vem, desanima da missão que está cumprindo, desanima do trabalho que está desempenhando, e logo logo tenta voltar atrás. Irmãos, os homens de Deus que alcançaram um grau de maturidade, eles aprenderam pela vida e pela experiência que nunca se agrada a todo mundo, e que nunca se consegue um lugarzinho no coração das pessoas. Mas a rejeição de alguns, ela não pode fazer um homem de Deus, uma pessoa de Deus, a parar o trabalho sincero que está fazendo, sabe? O homem de Deus tem que perseverar naquilo que faz. Uma pessoa que sabe bem quem é e o que está fazendo, não pode desanimar diante disso. E essa palavra de Paulo, ela ensina exatamente isso. E eu não sei como é você com as suas decisões, não sei como é você com as suas convicções, mas eu quero te dizer o seguinte: todas as pessoas não vão te amar, nem todos vão gostar do que você faz, nem todos vão admirar os seus dons e talentos, e provavelmente não vai ser em todos os lugares que você vai chegar que todo mundo vai te saudar com uma alegria muito profunda. Mas se você tem certeza de que está fazendo certo, eu quero te dizer para não desanimar nunca do que você está fazendo. Porque se a gente desistir toda vez que alguém se levanta contra a gente, se a gente desistir toda vez que alguém tenta desanimar os nossos projetos, ninguém nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu quero te mostrar que especialmente aquele que tem um relacionamento com Deus, essa pessoa tem uma jornada triunfante, e é isso que Paulo nos ensina. Eu queria orar com vocês mais uma vez, e depois eu quero extrair um pouquinho de conhecimento, no desejo de que Deus plante isso no seu coração. Vamos orar. Deus, essa palavra é necessária e eu sei disso, eu preciso dela, Pai, como todos aqui precisam. Infelizmente, Pai, muitos de nós nos deparamos em momentos da nossa vida em que oposição, inimizade, descontentamento podem fazer com que a gente comece a duvidar daquilo que nós estamos fazendo. Mas eu quero te suplicar nessa hora, Deus, que o Senhor nos ensine pela Escritura Sagrada como que a pessoa que tem uma decisão sincera e tem uma fé viva, como que essas pessoas podem viver em um mundo onde há tanta crítica e oposição. Eu quero te suplicar, Deus, que essa palavra não seja uma palavra que nós manipulamos para o nosso interesse, mas ajuda-nos a aceitar o que o texto bíblico diz. E por favor, Deus, cumpre o plano que o Senhor tem por meio dessa palavra. É o que te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Bem, leia comigo mais uma vez o versículo 12. Eu quero te mostrar uma coisa que faz sentido. Versículo 12 diz assim: Paulo, ele diz: ora, quando eu cheguei na cidade de Troade,
uma cidade bonita, numa região bonita. É uma cidade próxima do Mar Egeu, lugar turístico hoje. Paulo fala: eu cheguei na cidade de Troade, ali eu fui pregar o Evangelho de Cristo, e as portas se abriram. Contudo, eu não tive tranquilidade no meu espírito, porque eu não encontrei o meu amigo e irmão Tito. Por causa disso, eu me despedi daqueles irmãos e fui para outras regiões. Olha como essa palavra, irmãos, ela é curiosa, porque uma intranquilidade tomou conta do coração de Paulo. Quando eu leio esse texto, ele soa para mim bastante interessante, porque quando a gente não sente paz no coração, quando a gente não sente tranquilidade em alguma coisa que faz, essa intranquilidade ela pode ser um bom sinal de que é hora de fazer as malas e partir. Paulo era um homem acostumado com viagens e com cidades diferentes. E pense nisso, Paulo já conhecia a cidade de Troade, Paulo já tinha ido lá outra vez, e Paulo chega naquela cidade em uma viagem missionária e tudo parece dar certo. As portas se abrem, as pessoas ouvem, o povo está interessado de ouvir o Evangelho e está tudo indo de vento em popa. Você fala: nossa, Paulo devia estar assim, felizão, né? Todo animado, porque estava indo tudo bem. Só que aconteceu um problema. Paulo estava indo numa direção, e Tito, que também era um ministro de Deus, ele estava fazendo uma viagem parecida, mas no caminho contrário. E o que Paulo pensou? Quando eu chegar em Troade, talvez eu vou encontrar Tito. E Paulo estava ansioso para encontrar Tito, porque Tito estava vindo de Corinto, e ele estava trazendo notícias daquela igreja, que estava com birra com Paulo, e eu acho que Paulo estava assim, ansioso para saber como estava aquela igreja, e como aqueles irmãos tinham recebido cartas que Paulo tinha enviado. Então Paulo estava animado, ansioso, talvez ali doido para ver o Tito chegar, porque o Tito vai chegar e vai dar notícias. Só que acontece um problema: o itinerário era o mesmo, a rota era a mesma, em direção contrária talvez se encontrariam, mas não aconteceu. Paulo chega em Troade, o Tito não aparece, Paulo fica de coração quebrado, ele não tem paz no espírito, e por mais que tudo estava indo bem, ele estava pregando o Evangelho, as pessoas estavam animadas, ele fala: meus irmãos, eu preciso ir, eu não estou tranquilo, eu não estou em paz, eu estou ansioso, eu quero muito chegar lá, eu quero saber o que está acontecendo com as igrejas, especialmente com a igreja de Corinto. E Paulo então, apesar do ambiente favorável, ele faz as malas e vai embora. Alguém diz assim: não, mas Paulo também, hein? Poxa vida, mas uma intranquilidadezinha, né? Um desencontrozinho desse é motivo de o cara ir embora, né? Será que um desencontro desse era razão suficiente para ele perder uma porta aberta de pregação como ele tinha? Irmãos, como pessoas que pregam o Evangelho, tudo que um pregador do Evangelho quer é chegar numa comunidade onde as pessoas estão sedentas de ouvir. E quando isso acontece, normalmente a pessoa não quer sair daquele lugar, não. Ele quer ministrar, ele quer ensinar, ele quer encorajar. Mas olha, a falta de paz no espírito de Paulo era tão grande, que ele não teve outra alternativa a não ser ir embora. Eu acho que aqui tem uma lição para nós, irmãos. Quando a gente não está em paz, não dá para fazer as coisas, concorda? Você já teve a impressão de que estava no lugar que planejou, com as pessoas que planejou, e talvez era a ocasião ideal? Você fala: olha, parece que está tudo como eu planejei, mas aqui dentro, ó, não estou em paz, não está sendo como eu planejei, eu não estou tranquilo, eu não estou celebrando, esse lugar em que estou não está me trazendo paz, esses relacionamentos não me trazem paz, esse projeto novo não traz paz, essa viagem que estou planejando não está trazendo paz, eu estou intranquilo.
sentindo a vontade aqui dentro, eu acho que esse negócio não está certo. Já passou por isso? Todo mundo passa, né, irmãos? Em algum momento da vida, ou várias vezes, né, numa semana, num dia. E normalmente a gente tenta forçar a barra, sabe? A gente luta contra aquilo e fala: não, eu vou fazer assim mesmo, eu vou assim mesmo, eu vou fazer porque eu planejei, e é assim que tem que ser, eu não mudo meu plano. Irmãos, eu acredito no fundo do meu coração que o coração é enganoso, mas eu acredito também que quando o coração não está em paz com alguma coisa, talvez aquilo seja um bom indício de que aquilo não é bom. Talvez nem signifique que não é bom para sempre. Talvez não seja bom naquele momento. Talvez seja um momento de adiar. Talvez seja um momento de cancelar. Talvez seja um momento de fazer novos planos. A Bíblia diz que o homem tem uma consciência, e que não é sensato quando alguém age contra a consciência. Quando sua consciência te acusa, quando a consciência pesa, o conselho bíblico é: ouça a voz da consciência. Não força, não insiste. Ouve a voz de Deus através da sua consciência, através da paz no coração, ou através da falta de paz. Provavelmente, quando alguém força as circunstâncias, quando alguém faz e sente que não é o momento certo, algumas coisas dão errado, né? Aí depois que der errado, a gente fala: olha, bem que eu estava sentindo aqui mesmo que não era para ir. Alguma coisa estava falando comigo que eu devia cancelar essa viagem, e eu forcei a barra. Ou seja qualquer que seja o exemplo, leva isso contigo. Se não tem paz, se não tem tranquilidade, não força. Pode ser um mau indício, tá certo? Bem, se você concorda comigo ou não, Paulo fez isso, né? E Paulo, ó, estava tudo bem, era um lugar bom, a companhia boa, mas o coração não estava em paz. E Paulo falou: irmãos, tchau para vocês, eu volto outra hora. Mas aí o versículo 14, ele dá um detalhe que é interessante, porque olha comigo, diz assim: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós Ele manifesta em todo lugar a fragrância, o bom cheiro do seu conhecimento, porque nós somos da parte de Deus o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que se perdem, como também naqueles que são salvos. Irmãos, olha como Paulo dá um toque assim de otimismo nesse cenário. Alguém podia dizer assim: então, irmãos, olha, Paulo está num momento ruim. Ele estava numa cidade, ele não encontrou Tito, ele não estava em paz, ele tomou um rumo diferente. Paulo então devia estar super frustrado, super desanimado, talvez se sentindo derrotado. Talvez até o povo da cidade de Troade devia estar falando assim: nossa, você viu? Paulo saiu daqui meio cabisbaixo, saiu daqui meio triste. Eu não sei, eu acho que esse irmão aí não está bem não, né? Às vezes, até na mente humana, o povo podia pensar assim: olha, esse Paulo aí, ó, deu alguma coisa errada, esse homem está em pecado, né? Tem alguma coisa que não está certa com esse homem. Mas ele, irmãos, não estava com esse pensamento não, né? Ele estava indo embora daquela cidade, mas ele fala: olha, pela graça de Deus, nós estamos andando sempre triunfantes. O cristão não anda derrotado não. Paulo fala: eu estou indo embora de Troade porque eu não estou em paz, mas eu não estou indo embora derrotado daqui não. Deus conduz os seus filhos em triunfo por onde quer que vão, e não só conduz em triunfo, como Ele também, através da nossa vida, manifesta o conhecimento de Deus. É como, irmão, se Paulo, quando escreve essa carta narrando esses fatos, o povo podia pensar que Paulo estava derrotado, que ele estava se sentindo assim, como se tudo tivesse ido mal. Mas não. Paulo reconhece que mesmo pela falta de paz indo embora, ele estava indo debaixo da direção de Deus. Deus não saiu da história, irmãos.
Deus não deixou de agir em momento nenhum. Não é porque um cristão sai de um lugar para outro e muda de um lugar para outro que ele anda derrotado. Se alguém é servo de Cristo, as pequenas mudanças de curso ao longo da vida não representam fracassos, muito pelo contrário. Um cristão autêntico, um homem de Deus autêntico, uma pessoa que serve a Deus com autenticidade e com honestidade, essa pessoa não anda derrotada em lugar nenhum. Ele pode sair de Lafayette, ele pode ir para outra cidade, mas se ele é servo de Deus, Deus pode usá-lo aqui, como pode usá-lo naquela outra cidade, onde ele for. O cristão verdadeiro, ele só anda em triunfo. Talvez seja difícil aceitar isso. Talvez a nossa visão pessimista ou a nossa baixa autoestima trate como se as mudanças da nossa vida representassem fracassos. Mas, irmãos, pequenas mudanças de curso na rota da vida, se elas são feitas sob a direção de Deus, são jornadas triunfantes também. Eu já vi, e vocês viram semana passada, por exemplo, o pastor André estava aqui, um homem de Deus trouxe uma pregação excepcional. Vocês viram que é um homem excelente, né? E vocês falam, puxa vida, que bom que foi, é um homem de Deus, irmãos. Aquele homem foi pastor nessa cidade. Ele veio para esse lugar com planos de ficar aqui, não 2 anos como ficou. O plano era ficar mais tempo, mas as coisas não saíram como ele planejou, e ele teve então que partir para outra cidade. Aí alguém fala assim, tá vendo? Lá vai embora derrotado, veio para cá, para o ministério de muitos anos e ficou pouco tempo, as coisas não saíram como planejou, então deu tudo errado. Irmãos, errado nada. Esse homem foi para o Juiz de Fora, do zero começou um trabalho, criou uma comunidade, plantou uma igreja, deixou uma igreja construída, agora lá tem um pastor novo, ele está indo embora para outra missão em outro país. Deus guia seus servos em triunfo. A gente pode achar que é uma jornada fracassada, mas pastor, eu mudei de igreja, pastor, mas eu mudei meu ministério e sei lá. Cristão não pode andar como se estivesse derrotado em tudo que passa, irmãos. Tem que parar com isso. Paulo diz, pela graça de Deus, Deus está nos conduzindo em triunfo por todo lugar. Onde a gente pisa, Deus tem nos levado de maneira vitoriosa. E sabe, quando Paulo fala esse assunto, ele está trazendo para aqueles cristãos um exemplo da vida prática deles. Eu não sei se você já ouviu isso, mas ouça isso, você vai ver que faz bastante sentido no texto. Naqueles dias era o Império Romano que dominava aquele mundo. E o Império Romano, assim como todos os impérios, ele constantemente tinha guerras e batalhas contra reinos diferentes. O Império Romano batalhava contra povos diferentes. E como o Império Romano era uma grande potência, quase sempre ele voltava vencedor. E tinha um negócio que se chamava cortejo do triunfo romano, que era o seguinte: quando um general romano ele vinha de uma campanha vitoriosa, quando ele vinha de uma batalha vitoriosa, sabe o que eles faziam? Enfeitavam ruas, o povo de Roma ia para as ruas, eles faziam um cortejo, eles faziam uma espécie de parada de celebração. E aquele general e às vezes o imperador, eles iam em carros ornamentados com ouro, andando pela cidade, e o povo romano assistia tudo aquilo com aplausos e com celebração. Enquanto isso, eles queimavam incenso, eles queimavam aromas muito perfumados. A cidade tinha um cortejo vitorioso, um cheiro de aromas que assim declaravam vitória, e logo atrás vinham os espólios da guerra,
os bens que eles adquiriram, as riquezas que trouxeram, tudo que eles ganharam naquela guerra, juntamente também com as pessoas que eles trouxeram como escravos, talvez soldados do país diferente, e tinha então aquele cortejo de vitória. O povo daquela época sabia o que era isso. O povo sob o domínio romano tinha essa experiência, e é exatamente isso que Paulo está falando. Ele fala: olha, você conhece o cortejo do triunfo romano? Conhece, não conhece? Uma caminhada vitoriosa, onde há um perfume agradável. Paulo fala: é assim que o homem de Deus também anda. Mas ele não anda esse cortejo triunfal porque ele lutou uma batalha e venceu homens, não. Isso é porque ele tem andado na presença de Deus. Assim como os generais romanos são honrados nos cortejos de triunfo, assim o servo de Deus, ele também anda em triunfo por onde passa. Só que o perfume que exala não é o do incenso, não é o de aromas e perfumes, não. O perfume que os servos de Deus exalam é o conhecimento de Deus, é a doutrina de Deus, é a experiência que se tem com Deus. É isso que nós exalamos em nossas jornadas triunfantes pela vida. Paulo, irmãos, ele reconhecia que o cristão, ele anda em triunfo, exalando um perfume precioso, que não são perfumes caros, não, é o cheiro do conhecimento de Cristo. Por onde o cristão passa, pode ser Lafayette ou Juiz de Fora, pode ser outra cidade, outro país, não importa. Um servo autêntico, ele é levado em vitória, e por onde ele passa, ele pode exalar e transmitir o conhecimento de Deus para as pessoas. É isso que Deus quer fazer, irmãos. A verdade é isso que Deus está fazendo na vida das pessoas. Talvez não está fazendo na vida de todos, porque nem todos ainda se colocaram a serviço de Deus para isso. Mas Deus tem trabalhado dessa forma na vida daqueles que se oferecem a esse serviço e a esse estilo de vida. Se a gente ler toda essa passagem de novo, e você tomar atenção de observar quantas vezes Paulo menciona Deus, ele fala: é Deus que conduz, é na presença de Cristo, nós somos o seu instrumento, somos o bom perfume de Deus, exalamos Cristo, andamos na presença de Deus, falamos da parte de Deus o tempo todo. Paulo quer dizer assim: meu povo, tem tudo a ver com Deus. Se você viver na presença de Deus, se você andar na presença de Deus, se falar da palavra de Deus, se você for sincero na presença de Deus, se sua vida for cheia de Deus, você vai ser assim também. Onde você andar, você vai andar em triunfo, e o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus, pode ser transmitido por onde você passar. Irmãos, essa palavra de Deus, ela é para nós também, sabe? Quantas vezes a maioria dos crentes ou das pessoas que são religiosas estão andando por aí derrotado, mas derrotado demais da conta. O ser humano anda muito derrotado, né? Mas parece que a nossa derrota, ela tem a ver com derrota financeira, profissional, de carreira, de status. Essa bobagem que o mundo cria, né? De colocar o valor das coisas no dinheiro, nas coisas materiais que não servem para nada, né? Liga o jornal esses dias e fala: conheça a história do homem que perdeu bilhões da noite para o dia, conheça a história de fulano que passou por isso e que morreu de coronavírus e ele era rico. A gente vê histórias disso o tempo todo, irmãos. Dinheiro não é o elemento mais importante, ele não dá a solução para os eventos inevitáveis da vida, então ele não é tão importante assim. E quando eu falo que pessoas estão andando derrotadas, não é pelas coisas da vida, mas andando derrotadas porque estão emocional, espiritual, psicologicamente fracassadas, quebradas, fragilizadas.
Isso tem acontecido muito. Cada vez mais dependentes de remédios, cada vez mais sensíveis à opinião dos outros, cada vez mais inconstantes nas decisões, tem que ser acompanhado pela terapia, tem que passar por uma série de coisas o tempo todo. É remédio, é aconselhamento, é noite sem dormir, é ansiedade. É o mundo que a gente vive. E não são só esses elementos que envolvem o corpo humano. As pessoas estão sem esperança. As pessoas não sabem mais em que acreditam. As pessoas não sabem mais para onde vão. As pessoas não sabem se acreditam em Deus ou não. Elas não sabem se acreditam na religião ou não. E as pessoas estão andando por aí, desorientadas, aflitas, vazias. O homem de Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que tem relacionamento com a palavra de Deus, essa pessoa vive uma vida triunfante. Não significa que ele vai ser aplaudido em todos os lugares. Não significa que vão estender para ele um tapete vermelho em todos os lugares. Essa vida triunfante, irmãos, ela tem mais a ver com o modo de vida do que com a aceitação das pessoas. Eu não posso controlar a opinião que alguém tem sobre mim. Eu não posso controlar a aceitação que tenho nos lugares onde vou. Isso não. Mas está sob o meu controle escolher a razão pela qual eu vivo, escolher quem governa a minha vida, escolher quais valores me dirigem e escolher o porquê eu vivo. E o triunfo pode estar nisso, nem tanto no modo como as pessoas nos veem, mas no estilo que a gente vive sob a orientação de Deus. E o que eu quero te dizer nessa noite é: se você viver como um servo de Deus, andando na presença de Deus e guardando a palavra de Deus, e se por onde você passar o conhecimento de Cristo puder exalar da sua vida, você está vivendo uma vida triunfante. Se por onde você passar você puder fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, significa que você está vivendo uma vida triunfante. O triunfo está nisso, irmãos. Tem muita gente que anda por aí e é recebido com bandas de música, né? É recebido em hotéis caríssimos, com 200 toalhas brancas, não sei quantas toneladas de caviar e bebidas e coisas, né? Os artistas, por exemplo, e chegam no meio das pessoas e não agregam nada, não fazem a menor diferença. São presenças inúteis que não fazem nada. Mas pode ser que chegue uma pessoa bem simples, não tem banda de música, nem toalha branca, caviar jamais, né? Mas aquela pessoa faz diferença. E o que o mundo está precisando é disso, irmãos. O mundo está precisando de pessoas que exalem Cristo, que exalem a palavra de Cristo, que exalem a esperança cristã. Essa pessoa pode ser você, ela pode ser eu, por onde a gente estiver. Você precisa estar disposto. E o mundo está precisando disso. Eu quero fazer uma oração, mas eu quero insistir, irmãos, que o nosso mundo precisa disso. Pessoas andando na presença de Deus e andando uma vida triunfante. As pessoas estão andando e vivendo uma vida muito medíocre, sabe? Eu acho que não estou falando isso para vocês diretamente, ou falando, né, pensando em alguém especificamente, mas nosso mundo é muito mediano, irmãos, muito mediano, sabe? As pessoas não se destacam muito nas coisas que fazem, no estilo de vida que têm. São muito superficiais, focadas em si mesmas. Elas não exalam nada além do egoísmo delas, do orgulho delas, da autossuficiência delas, da opinião delas, dos sonhos delas, dos projetos delas, e tudo tem a ver com elas. Por que não exalar Cristo, as virtudes cristãs por onde passa? E não importa se você vai estar em trote,
na Macedônia ou em Corinto, você vai sempre deixar alguma coisa preciosa ali. O mundo está precisando disso, irmãos, e você pode ser o perfume precioso que Deus vai usar, tá certo? Leva isso no seu coração, hein? E deixa Deus te usar dessa forma. O mundo está precisando disso. Vamos orar? Deus, eu sei, Pai, que essa palavra, ela precisa, Deus, encontrar realmente lugar no mundo de hoje. Infelizmente, Deus, o Senhor tem contemplado dos céus e visto como que a gente está vivendo, Deus. Uma vida tão mediana, tão egoísta, autossuficiente, Pai, uma vida tão banal, tão vazia, com projetos tão focados em nós mesmos. Quantas vezes, Pai, a nossa presença, ela não agrega, não impacta, não transforma o mundo que a gente vive. Quantas vezes, Pai, os teus filhos, que eram para andar uma jornada triunfante, impactando, servindo, praticando boas obras e mostrando para o mundo as virtudes que o Cristo mostrou quando estava na terra. Quantas vezes, Pai, aqueles que poderiam viver dessa forma, estão vivendo uma vida tão sem sentido. Dá-nos, Deus, condição de viver uma vida que faz diferença. E a minha oração, Deus, é para que o Senhor nos ajude a viver como Paulo, para que a gente possa, Deus, reconhecer que na Tua presença nós podemos viver esse estilo de vida, triunfando por onde passarmos, mesmo que mudemos de lugares de maneira inesperada. Seja com cada pessoa que está aqui, Deus. Arranca de nós a nossa autossuficiência. Arranca de nós, Deus, o nosso orgulho, Deus. Arranca de nós, Deus, comodismo e qualquer coisa, Pai, que paralisa a nossa vida e nos torna pessoas medíocres, comuns, pessoas que são como perfumes baratos. Leva-nos ao nosso maior potencial, Deus, e que seja tudo para a Tua glória, porque tudo é para a Tua glória. Essa é a oração que te fazemos, no nome de Jesus. O mundo poderia ser bem melhor, né, irmãos, se houvesse mais perfume de Cristo e menos perfume de homem por aí, né? O mundo está cheio de homem, sabe? Cheio de vaidades humanas. O ser humano está batendo cabeça todo dia aí, né? Está todo mundo querendo levar vantagem, todo mundo querendo dar a volta por cima, todo mundo querendo andar na rua e o povo passa e fala assim, tá vendo aquele cara ali, ó, rindo de mim, né? E agora vão ter que, né, ver que eu dei a volta por cima, vão ter que me ver e ó, vai sofrer, pô, né? Vai ver que eu venci, né? Sei lá, eu já falei isso outro dia, né? Aquelas bobiças de Vitória de Mel, beijo no ombro, que sei lá o que no ombro, não sei como é que é isso, mas é isso que o povo pensa mesmo, né? A gente quer fazer isso, irmãos, quer andar na rua e fazer o povo assim, ficar meio de queixo caído com a nossa presença, né? Como quem diz isso, vamos ver, meu filho, vamos ver, né? Mas aí a gente quer andar por aí exalando o nosso cheiro, né? Quer deixar uma marca que é nossa, né? Quer deixar assim, o povo vai saber quem que é o pastor Tiago, meu filho, o povo vai ter que me conhecer, ou o povo vai conhecer o fulano, o ciclano aí, irmãos, isso é tudo bobagem, sabe? Isso é orgulho humano, isso não precisa disso. Mas imagina que pensa, se onde a gente passar, a gente pudesse deixar um bom exemplo, praticando as virtudes cristãs, sabe? Foi isso que Paulo fez, em Troade ele fez. Poxa, foi na cidade de Troade que Paulo estava pregando o Evangelho, pregou até tarde. Vocês lembram que tinha um rapazinho sentado na janela, num mau lugar, né? Tanto lugar para sentar, vai sentar na janela, né? E o que aconteceu com o pobre do Eutico? Estava lá sentado, Paulo empolgou na pregação, o lugar estava lotado e o Eutico caiu lá embaixo e morreu, né? Aí Deus usa Paulo para orar e cura o rapaz. Paulo estava fazendo um trabalho lá, irmãos. Troade foi um lugar importante. Paulo fez um trabalho precioso ali. Mas quando ele sai de Troade, aparentemente derrotado, ele vai para a cidade de Filipos, a cidade dos filipenses. E Paulo planta uma igreja naquela cidade, que era uma cidade simples.
E Paulo vai fazendo o trabalho de Deus por onde passa. Porque quem exala o perfume de Cristo nunca anda derrotado, irmãos. Nunca, né? A gente pode viver assim também. E olha, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Com a graça e com a permissão de Deus, a gente vai concluir o nosso culto dessa noite, celebrando uma das coisas mais preciosas que a gente pode, que é tomar parte nesse ato em memória do sacrifício de Jesus. O pão não é a carne, o suco não é o sangue, é um ato em memória, e nós fazemos isso em memória de Cristo, para a glória de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixou algumas instruções da parte de Deus, quando ele disse que todas as vezes que nós celebrássemos essa pequena refeição em unidade, que a gente pudesse fazer isso nos lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. E nessa noite, irmãos, eu queria dizer que todos aqueles que têm fé em Cristo, todos aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, devem celebrar com alegria esse momento. A ceia não é da Batista Livre, a ceia não é de uma igreja específica, é um ato em memória de Jesus Cristo, e todos são bem-vindos a partilhar dessa mesa. Mas antes, eu queria ler para vocês uma palavra de advertência que diz: todo aquele que come e bebe do pão, aquele que come do pão ou bebe do cálice, não deve fazê-lo com indignidade, ou de maneira leviana, banal, sem saber o que é, como uma coisa qualquer. Porque quem age dessa forma se torna culpado de comer o pão e beber do cálice. Então a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernimento, ele traz juízo de Deus sobre si. Essa palavra, irmãos, não é uma palavra para trazer medo em ninguém, mas é uma palavra para dizer que esse ato em memória é um ato precioso e solene, que só deve ser partilhado em uma atitude de humilhação, reverência e de compreensão do que significa. Qualquer grupo, pessoa ou igreja que banalize isso, está trazendo o juízo de Deus sobre si. Então, eu quero convidá-lo nesse momento a um momento de introspecção, de contemplação, de oração, confissão de pecados, de autoexame, e que cada um decida por si se vai comer e beber do pão ou não. Enquanto isso, os irmãos e irmãs que vão distribuir a ceia, fiquem à vontade de vir